Vocês já devem ter ouvido falar sobre panela de dinheiro, panela de ouro, que antigamente falavam muito sobre isso, né? Os antigos principalmente, mas que hoje muita gente ainda busca encontrar uma panela de dinheiro ou um guardado, né? Antigamente dizia-se que os coronéis, as pessoas muito ricas, enterravam esse ouro e faziam um pacto, enterrando junto para cuidar do ouro, né? Dessa panela de dinheiro, um escravo. E falar para vocês que eu já tive experiências com essa situação. Em muitas situações de atendimentos com pessoas. Mas eu vou contar uma história aqui que é real e eu tive provas, eu posso provar. Num determinado momento da minha vida, eu fazia atendimentos em outras cidades e eu fui para o Rio Grande, onde tinha um senhor que ele tinha uma doença, ele era preto, né? Mas a pele dele tava descascando, assim, ele tinha uma doença na pele que virava tipo uma farinha, sabe? E ele tava ficando branco. E era uma doença que os médicos não conseguiam encontrar. E ele tava muito doente, esse senhor. E a gente foi no sítio dele e quando eu abri o campo na casa dele para fazer o atendimento, um espírito apareceu e dizia assim: eu quero meu ouro, eu quero meu ouro, eu quero meu ouro. E eu falei, viu, tem um espírito aqui pedindo ouro, mas ele não falou nada, esse senhor, ele ficou quieto. Então a gente doutrinou, tirou, né, o espírito. E esse senhor ficou, mas ele realmente ele estava muito doente mesmo, né? E aí o que aconteceu? A gente saiu dali, da casa dele, e foi dormi na casa de uns conhecidos nossos ali no Rio Grande, que era no Rio Grande esse lugar, né, que ele morava. A gente tinha um casal, a gente foi dormir na casa deles. E eu cheguei lá e comentei, nossa, achei bem estranho, né, porque a gente foi lá fazer o atendimento para o senhor, ele não tá nada bem de saúde. E quando abriu o campo, apareceu esse espírito pedindo ouro. Daí o marido da minha amiga falou assim, vocês foram na casa do nego da panela? Eu falei assim, como assim nego da panela? Ele falou, não, mas é que antigamente esse senhor era empregado nas fazendas e ele fazia cerca. E num dos buracos que ele estava fazendo, ele encontrou uma panela de ouro. Foi aí que ele mudou de vida, ele comprou esse sítio que vocês foram e ficou bem de vida. Aí fez sentido o porquê que esse espírito estava junto com esse senhor. Resumindo, o senhor infelizmente veio a desencarnar devido a ter tirado essa panela de ouro, essa panela de dinheiro. Então, é muito importante a gente entender que às vezes não é só uma crença, só uma situação que contavam antigamente, né, de histórias dos nossos avós, né, nossos bisavós que contavam muitas essas histórias. Realmente isso existiu, acontecia, e eu tive prova que isso é real mesmo, né, porque eu não sabia da história desse senhor, fiquei sabendo depois por outras pessoas, porque ele não contou que ele tinha encontrado, né, e ele acabou ficando doente, porque ele tirou essa panela e usufruiu desse dinheiro, desse ouro que estava lá. Então, é muito importante vocês entenderem que se vocês encontrarem, tem muita gente que procura e encontra, mas pode ter certeza, não é bom, tá? E outro momento também que eu fui num sítio fazer limpeza energética e espiritual, que assim, só tava faltando dar um terremoto no sítio, porque tudo que é de ruim tinha acontecido já. O pessoal já estava querendo ir embora. Quando eu cheguei lá, eu vi na hora, tinha um espírito guardião de uma panela de dinheiro. Eu falei, olha, o problema aqui é esse. Daí o dono falou assim, realmente falam muito que aqui foi enterrado ouro. Aí a gente faz o quê? A gente doutrina o espírito e desfaz aquele pacto. Depois disso, o sítio só foi para frente. Então, cuidem. Se vocês procuram, quem procura, cuidado, não é bom.